Você sabe se a sua menstruação ela é normal? Neste vídeo eu vou te falar algumas características de uma menstruação, de um ciclo menstrual normal. Então fica comigo até o final, não para por aqui. Vamos lá? Eu sou a doutora Kelly Fernandes, ginecologista e obstetra. E nesse canal eu falo assuntos relacionados à saúde ginecológica e a uma longevidade saudável, reposição hormonal. Vamos ao assunto de hoje. Hoje eu vou te falar algumas características de uma menstruação normal. Menstruação é uma descamação que acontece da parte mais interna do útero, que é a camada endometrial. Quando não ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, não aconteceu a gestação, essa camada endometrial ela vai ter que descamar e é a menstruação. Então todo mês, não acontecendo a gestação, a camada mais interna do útero ela descama e isto é a menstruação. E quais são as características de uma menstruação normal? Anota aí. Primeiro, com relação à duração dos dias de sangramento da menstruação, a literatura coloca que é uma menstruação que deve durar ali de 3 a 8 dias. E sim, nessa fase mais inicial, quando a menstruação está começando a vir, ou na fase final, quando já está terminando, pode vir aquele sangramento escuro, em pouquinha quantidade, tipo borra de café. Na fase inicial pode ser assim e já lá na fase final também. Mas depois já tem que vir um sangramento um pouquinho mais avermelhado ou rosa. Então esta informação com relação aos dias de sangramento, a duração da menstruação. Com relação ao ciclo, basta você contar da menstruação de um mês ao dia anterior da menstruação do mês seguinte. Este é o ciclo menstrual. O ciclo ele tem uma média de 24 a 28 dias, sendo que não pode ultrapassar 38 dias. Algumas alterações hormonais, elas mexem no ciclo ou prolongando ou até mesmo tendo a falha da menstruação. Alterações no hormônio da tireoide, na progesterona, na prolactina, alteram o ciclo menstrual. Então você só pode ficar sem menstruar se você estiver em uso de anticoncepcional contínuo, se você estiver gestante ou se você estiver na menopausa. Se você não estiver nestas condições, a menstruação tem que vir em condições normais. Se sua menstruação não estiver vindo, precisa avaliar questões hormonais. Por que eu estou te deixando essa informação? Porque algumas pacientes já estão meses sem menstruar, até 1 ano sem menstruar e vai seguindo sem avaliação ginecológica. E quando vai em avaliação, já é um pouquinho mais difícil de a gente ter um resultado mais rápido e abordar. E agora nós vamos falar com relação ao volume. O volume é um pouco delicado. Por quê? Porque hoje a gente já não leva mais tanto em conta o que a literatura diz de padrão de normalidade. A gente ouve muito a queixa da paciente e analisa se aquela queixa dela, que ela refere que o fluxo está exagerado, de fato está exagerado. E aí a gente investiga e determina uma abordagem. Mas de literatura, o que está escrito no livro é que um fluxo normal ele vai de 5 ml a 80 ml nos dias de sangramento. Mas isso é muito individualizado hoje. A gente ouve a paciente, analisa essa queixa dela de fluxo aumentado, vê o quanto isto está impactando no dia a dia dela, analisa se ela tem algum quadro anêmico e assim consegue determinar melhor se está dentro da normalidade ou fora da normalidade. É que se você apresenta sangramento com muito coágulo, se você apresenta muita cólica, se você passa constrangimento, suja a roupa, suja o lençol da cama, vale a pena sim a avaliação, porque sai do padrão da normalidade. Se você troca absorvente com muita frequência, então avaliação nessas situações. Então, de modo bem rápido, eu te dei estas características de uma menstruação, de um ciclo dentro da normalidade. Fugiu desse padrão, avaliação ginecológica. Eu vou aproveitar para responder uma dúvida muito comum, que as pacientes perguntam se elas precisam sangrar. Em condições normais, quando você não está usando anticoncepcional contínuo sem pausa, você precisa sangrar
sangrar sim, porque isto vai determinar que os níveis hormonais estão adequados. Então, se você não está usando o anticoncepcional contínuo, aquele sem pausa, aquele que é para suspender a menstruação, você tem que menstruar. Se você está usando o anticoncepcional contínuo para suspender a menstruação ou quer suspender a menstruação, pode sim utilizar o anticoncepcional contínuo. Não tem problema, porque na realidade ele vai deixar a camada endometrial atrófica, bem fininha. Por isso não acontece o sangramento. Mas se você não estiver usando o anticoncepcional, não estiver na menopausa, não estiver grávida, você tem que sangrar, que isso determina que seus níveis hormonais estão adequados. Então hoje eu te deixo essa informação. Para você que já me segue, obrigada por fazer parte do canal. E para você que ainda não me segue, vem fazer parte comigo. Vai ser um prazer ter você aqui. Um forte abraço e até breve.